Bom, no século XX, muitas pessoas começaram a se preocupar muito com a saúde, pois muitas pessoas começaram a ficar doentes, as doenças que as pessoas que não fazem exercícios ou não praticam atividade física. Pois bem, hoje em dia é basicamente a mesma coisa. Muitas pessoas não fazem exercício, é, não estão nem aí para a saúde, mas nós todos devemos se preocupar, pois é o nosso corpo que precisa ser cuidado, porque é nele que a gente vive. Bom, atividade física é qualquer movimento corporal e é basicamente tudo que a gente faz no dia a dia. A atividade física ela não pode ser menosprezada, pois tem muita gente que usa o acesso e o controle do acesso remoto para poder se locomover, que isso prejudica a saúde, pois muita gente não está fazendo exercício, só está andando de carro, se locomovendo, e isso acaba prejudicando muito a saúde. Aspectos históricos. Em The Original of Species, de 1859, Darwin propôs que a seleção natural fosse o processo de sobrevivência a governar a maioria dos seres vivos. Esse conceito de que os seres humanos não eram só menos valiosos, mas destinados a desaparecer, culminou em uma busca da melhoria da raça humana por meio da ciência. Sir Francis Galton, cujo nome é associado ao surgimento da genética humana e da eugênia, suas propostas ficaram conhecidas como eugênia positiva nos Estados Unidos, porém elas foram modificadas na direção chamada eugênia negativa, de eliminação das futuras gerações de geneticamente incapazes, enfermos racialmente indesejados e economicamente empobrecidos, por meio de proibição marital, esterilização compulsória e eutanásia passiva, e até mesmo extermínio. No Brasil, durante as décadas de 1930 e 1940, profissionais dos mais diferentes ramos entraram na discussão sobre os aspectos da formação cultural no Brasil, propondo vários meios para equacionar o problema que, em seu entendimento, a limitavam em detrimento em suas diferentes raças e etnias. O discurso da eugênia não era homogêneo como um paradigma, contudo encontrava-se adeptos nas diferentes profissões da saúde, incluindo na educação física. Na sua busca por legitimidade, atrelava-se e associava-se apressadamente a discursos científicos. A revista de Educação Física do Exército divulgou suas ideias. Pacífico Castelo Branco, de 1993, apresenta os ideais da doutrina de Galton, utilizando na defesa teórica na eugênia a partir de Renato Kroll. Nesse sentido, observamos que para Castelo Branco, os ideais podem ser descritos da seguinte forma: melhoria da progressiva da espécie, fomento da boa geração, procriação rígida ou sadia, em síntese, aperfeiçoamento físico, psíquico e moral do homem. Ótimo! Indo contra a característica da miscigenação de raças já existentes no Brasil, a educação física aparece como uma atividade que visa ao aprimoramento da saúde individual e coletiva da população brasileira, melhorando a constituição racial das futuras gerações. Portanto, a educação física era tida como uma área importantíssima para esses ideais que eram compostos. Segundo André Silva, hoje ainda a eugênia adentra diversas instâncias do nosso cotidiano, fazendo muitas vezes imperceptível. Reenviada pelo saber biológico e médico, essa ciência prova que os jornais e revistas de grande circulação sensibilizam pela imagem e som da TV, projeta um universo de possibilidades cinematográficas, convicções de que os organismos biológicos evoluem, somadas à crença de um poder sem limites da ciência, ainda conferem sentido à eugênia. O objetivo da segregação não é desigualdade, discriminação e nem hierarquia. O objetivo é evitar contatos, interações e principalmente a mistura com grupos subordinados. Bom dia, eu vou falar do aspectos socioculturais. O Kuma, 1997, vai apontar alguns tópicos que são bastante relevantes para a gente saber como funciona a nossa sociedade em meio à atividade física. Então ele vai separar alguns tópicos determinantes para isso, né? E vai separar, primeiro, o grau de escolaridade, da importância do grau de escolaridade, porque o texto nos aponta que quanto maior a pessoa em grau de escolaridade, mais ativa ela é. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor o grau de escolaridade, menos ativa ela é. O porquê? Dá para explicar um pouco isso, como a gente costuma ver, né? E no texto nos aponta isso, que as pessoas que trabalham mais
são mais mão de obra, chega cansado em casa, e isso influencia muito a prática ou não de exercício, porque a pessoa chega e é desestimulante, né, que ela venha praticar o exercício, ela já não tem mais vontade de praticar o exercício. E quando é uma pessoa que não faz tanto braçal, pensa mais, ela é a dona da sua empresa, e que isso entra nos pontos que ele também falou de ganho financeiro. Quanto maior o ganho financeiro, maior a pessoa é ativa do que aquela que ganha menos. Então isso é bastante determinante, e uma coisa linka a outra, né, do texto. Então, quanto maior o nível de escolaridade for, maior praticante ele vai ser. Essa pessoa tem a possibilidade de ser mais ativa. Não estou generalizando, falando que é todo mundo. Não é todo mundo, mas só que a maioria, e o que o texto nos aponta é isso. Também ele fala do gênero, que isso interfere muito, né, o gênero masculino e o feminino, que onde o homem ele é mais praticante do que a mulher, ele é mais ativo do que a mulher propriamente dita, né? E também o texto vai nos falar sobre os afro-americanos e as outras etnias são menos ativas do que a população branca, né? Então a população branca ela é mais ativa do que a afro-americana e outras etnias, né? O texto também vai nos falar isso. A questão de idade também, o texto vai nos apontar. Os idosos é uma população que está crescendo, que está se interessando mais, né? Querendo uma qualidade de vida melhor, mas também o jovem adulto é muito praticante, muito ativo nas atividades físicas, né? Nas atividades físicas, né? Diárias. E o ganho financeiro, como foi dito também, ele é um aspecto que influencia muito a pessoa ser ativa ou não. Então, isso que o Okuma nos fala, né, sobre a prática da atividade física e sobre os aspectos que podem ser determinantes para definir pessoas que... Não generalizar, né, mas as pessoas mais propícias a fazer o exercício, a atividade física, ser ativos na atividade física.